Feliz sábado para todos. É com muita alegria hoje que eu desejo a todos um excelente feriado. Hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro é comemorado o Dia da Consciência Negra e Zumbi dos Palmares. E esta data passa a ser pesquisada quando historiadores ali a partir de 1970 começam a pesquisar, né, para compreender o que de fato aconteceu com Zumbi dos Palmares e quem era Zumbi dos Palmares. Ele foi um líder quilombola, né, ali na capitania de Pernambuco, hoje atual estado de Alagoas, nos Palmares, e ele lutou muito em prol dos descasos, da discriminação, por volta do século XVII, em que os negros sofriam, né, ali na colônia dos portugueses. Então, Zumbi dos Palmares ele foi morto, decapitado, em 1695, na data de 20 de novembro. Então, a partir de 2003, foi criado, né, a comemoração. E a partir da Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011, essa lei ela passa, né, a revigorar no calendário escolar nacional. Nós temos hoje aí o estado do Rio de Janeiro, o estado de Alagoas e também Amazonas, entre outros estados, e mais de 1.000 cidades comemorando hoje, 1.000 municípios comemorando hoje o Dia da Consciência Negra. E eu não poderia deixar de falar, como negro, né, do descaso, da discriminação que infelizmente ainda percorre, né, pela nossa sociedade. Infelizmente, um preconceito às vezes um pouco que mascarado, mas acontece isso. Que possamos hoje, né, glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor tem olhado com um olhar especial para a nossa nação, né? A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Em meio a tantas situações difíceis que o país está enfrentando, mas mesmo assim, o cuidado de Deus sobre a nação brasileira tem sido muito grande. E eu quero te convidar neste momento a abrir a sua Bíblia em a primeira carta, né? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9, que nos diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual é o homem que sabe as coisas do Senhor, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. É interessante que Paulo, ele demonstra, né? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, o seu caráter na pregação ali para o povo de Corintos. E a gente começa a perceber, é percebível, né, que só pode conhecer a mente do Senhor aquele que realmente tem o Espírito de Deus. O Espírito que Deus nos concede é um espírito de sabedoria, de graça, de conhecimento. E não é como o espírito do mundo. Por isso que o mundo não compreende. O evangelho para o mundo, para muitas pessoas é loucura, mas para nós que vivemos a palavra é salvação, é plano de Deus. Então hoje eu e você podemos nos sentir privilegiados, você que conhece, você que tem o conhecimento. A Bíblia diz lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu e você temos a liberdade em Cristo. O Espírito de Deus habita em nossas vidas.
E aí diz assim: mas não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É óbvio, meus irmãos, que toda pessoa que tem o Espírito de Deus na sua vida, automaticamente ele vai entender o propósito da palavra obediência. Deus ele não quer sacrifício, mas ele quer que obedeçamos a sua palavra. E quantas das vezes o ser humano tem dificuldade de compreender esta palavra obedecer. Por isso a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque quem está na direção do Espírito de Deus, automaticamente, ele no seu caráter, ele vai ter esta palavra obediência, submissão. Nós somos mordomos, nós somos servos, somos chamados à mordomia. E diz o verso 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, foi como eu disse, porque lhes parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem e espiritualmente só consegue discernir, entender, compreender, averiguar, analisar aquele que está realmente na direção de Deus. Portanto, hoje, aproveitamos a oportunidade para desfrutar do amor de Deus e do cuidado que Ele tem para conosco e obedeçamos a palavra de Deus, porque ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, para nos guiar. E que assim possamos fazer, para que quando nós formos provados nessa terra, nós venhamos compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo decreto de Deus. Uma pessoa que tem a mente de Cristo, ela vai conseguir entender. Hoje eu vejo isso de uma forma mais clara, que tudo aquilo que a gente passa nessa vida é para o nosso crescimento, porque todas as coisas vão cooperar. E se todas as coisas cooperam, não é só as coisas boas, mas é as coisas ruins, porque Deus está tratando, está mexendo no nosso caráter, está forjando o nosso caráter, para que de nós venha realmente surgir o homem espiritual segundo a graça de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e compartilhe esta mensagem, que eu tenho certeza que vidas precisam aprender o quanto é maravilhoso ser espiritual. Nós estamos caminhando. A Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando todos os dias, até chegar a ser dia perfeito. Então deixe o Espírito de Deus mover o seu coração, transformar a sua mente. E eu tenho certeza que assim você vai conseguir discernir as coisas espirituais. Que o Senhor vos abençoe e vos conceda um feriado de vitória em Cristo Jesus.